A graça e a paz, meninas. Tudo bem com vocês? Oh, Deus poderoso, eu sei que vocês já estão o dia inteiro recebendo. Amém? Mas aguenta mais um pouco que ainda tem mais. Deus é abundante em tudo que Ele faz, né? E é um privilégio, uma bênção, uma honra poder atender o convite da Lu. E normalmente o meu público-alvo são as mulheres 30 mais, né? As casadas são meu maior público, né? Mas é tão bom falar para vocês, moças. É tão bom falar para você, mulher que não é casada. É tão bom falar para você, mulher 30 menos. É tão bom. Porque, na verdade, esses rótulos de nada servem. Nós somos filhas. E isso é tudo que basta. Somos filhas. Aleluia. O tema que me coube... Ah, Senhor. O Senhor espera que nós sejamos irrepreensíveis filhas de Deus. Fala comigo, irrepreensível. Inculpável. Parece muita responsabilidade, né? Mas eu, inculpável? Irrepreensível? Ah, Helena, não dou conta não. Tem dia que eu sou totalmente repreensível. Tem dia que a coisa pega. Tem dia que a vontade é dar uma voadora na outra. Mas nós não devemos mais viver como escravas dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas emoções. Mas nos posicionarmos de fato como herdeiras de Deus. Filhas do Senhor. Gente, mais do que nunca eu tenho sentido uma necessidade de revisitar as bases da nossa fé. Hoje as pessoas vêm para a igreja e nós estamos crescendo numericamente de uma maneira expressiva. Cada vez que tem um censo pelo IBGE, o número dos evangélicos vai crescendo cada vez mais. Mas por que está crescendo a expressão evangélica, os números, as igrejas, mas o Brasil continua o mesmo? O que vocês acham? Você pensa comigo, gente. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, era uma cidade gentia. Ele saiu de Israel, saiu do seu povo, saiu do judaísmo e foi anunciar a palavra de Deus pela Ásia Menor. E quando ele chegou na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Lá na cidade de Éfeso tinha o templo de Diana, ou Artemis, dos Efésios. E o templo de Diana era uma obra colossal, suntuosa, mesmo que para aquela época. Era toda em ouro e mármore, maior do que o Partenon. Então era uma coisa colossal. E toda Éfeso se prostrava diante de Artemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios. E então, em volta desse templo de Artemis, o comércio, as caravanas que iam, pela beleza, para prestar culto à deusa. Então era uma cidade que tinha muito movimento, era uma metrópole. Tinha mais de 300 mil pessoas que moravam ali em Éfeso na época. Era uma cidade portuária, o que também facilitava o acesso de muitas coisas. Mas vocês sabem o que tem em cidades portuárias? Como recebe muita gente, toda a cultura misturada, também é um lugar de muita promiscuidade, prostíbulos, os inferninhos, os prazeres desenfreados. E como se não bastasse ser uma cidade idólatra, ser uma cidade portuária, também era uma cidade feiticeira. Muitas pessoas naquela cidade praticavam o ocultismo. E aí quando o apóstolo Paulo chegou lá e procurou alguém que cresce como ele, alguém que já tivesse ouvido o evangelho como ele encontrou ali 12 moços. A Bíblia fala para a gente que ele encontrou 12 moços.
E ele começou a se reunir com esses 12 moços, na escola de Tirano, ensinando, falando sobre o Evangelho. E aquilo mudou a cidade de Éfeso a tal ponto que Paulo virou persona não grata. Eles queriam tirar Paulo. Por quê? Porque o comércio das imagens de Diana começou a falir. As pessoas não compravam mais a imagem de Diana. Então eles começaram a denunciar: esse homem, esse tal de Paulo, ele veio corromper os nossos costumes. Ele está falando contra a nossa deusa. E eles levantam uma calúnia assim. Mas houve uma manifestação poderosa através de Paulo e daqueles 12 moços. Os feiticeiros vinham com seus livros de feitiçaria, que eram muito caros. E em praça pública, eles queimavam seus livros e confessavam os seus pecados. E eles não eram numerosos. Os discípulos de Jesus eram quantos, gente? O apóstolo Paulo, um apóstolo aos gentios. Quantas cidades ele visitou, quantas igrejas ele fundou. Éfeso virou o quartel-general para a Ásia. É ali de Éfeso que tudo foi se espalhando. A igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, elas começaram a ser fundadas a partir do que Deus estava fazendo em Éfeso. Poderoso ou não? Mas aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá do Apocalipse. Vocês lêem a Bíblia, né, gente? Tem que ler a Bíblia, gente. Se é crente, você tem que ler a Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, nós vamos pensar de novo se você é crente mesmo. E o que aconteceu? Em Apocalipse, Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ele manda cartas para as igrejas da Ásia, para 7 igrejas da Ásia. E entre elas estava a igreja de Éfeso. E a carta de Jesus, depois de tudo que tinha acontecido em Éfeso, o apóstolo João foi pastor em Éfeso, Timóteo foi pastor em Éfeso, era uma cidade efervescente, e Deus fez uma obra linda, e o povo era apaixonado. Mas na carta que Jesus manda para Éfeso, alguns anos depois, Jesus fala: eu tenho contra você, que você perdeu o seu primeiro amor. Aquele amor dos primeiros dias. Aquele amor de dar as costas para a cultura vigente, para os livros caríssimos, para as imagens de Diana, para a suntuosidade do templo. A gente vai abrindo concessões. A gente quer ficar bem diante das pessoas. Não, a gente não pode ser politicamente incorreto para a gente ter acesso às pessoas. Deixa eu te falar. O que nos dá acesso às pessoas é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós estamos nos posicionando do lado errado. Nós estamos nos posicionando de uma maneira equivocada. Porque nós temos como nosso exemplo, nossa base, a cultura vigente. E a cultura vigente está podre. A cultura vigente é mentirosa. A cultura vigente é autocentrada. E muitos cristãos estão vivendo na igreja, mas vivendo para si mesmos, vivendo autocentrados. A grande comissão é para quem tem chamado. Intercessão é para a galera que ora. Ler a Bíblia não precisa disso tudo não, porque a letra mata. Gente, inclusive essa afirmação mostra o tamanho da ignorância. Porque quando a Bíblia fala a letra mata, ela está falando a lei de Moisés torna manifesta a nossa morte, a nossa incapacidade de cumprir toda a lei. Por isso nós somos salvos pela fé. Por quê? O que está acontecendo? Talvez você tenha uma rede social. E aí quando você se posiciona de alguma forma lá, aparece um tanto de hater te xingando. Aí você não quer perder seguidor. Você não quer ser tão invasiva.
Você não quer desrespeitar o espaço do outro. Você não precisa desrespeitar o espaço de ninguém. Você só tem que ocupar o seu. Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, ele não está falando de gente acanhada, não. O texto não está falando de alguém que tem um temperamento assim, meio fleumático, meio introvertido. O texto está falando da covardia, daqueles que diante da injustiça se calam, daqueles que não se posicionam, daqueles que não assumem a sua fé, daqueles que falam assim, eu penso diferente, eu não creio nisso. Desculpa, eu vou sair dessa conversa, porque essa conversa não está glorificando o Deus a quem eu sirvo. Ah lá, Santa Rona, eu prefiro ser chamada de Santa Rona, mas ser aprovada pelo meu Deus, do que agradar aos homens e satisfazer a Satanás. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Os filipenses era um povo que o apóstolo Paulo tinha prazer no seu coração, porque era um povo que estava andando em obediência. Diferente dos Efésios, diferente dos Coríntios, da igreja em Corinto, os coríntios, quando a gente vê as cartas de Paulo para Coríntios, ele está disciplinando os coríntios, porque estava acontecendo um tanto de bizarrice lá na igreja em Corinto. É as bizarrices, gente, não acontece só na nossa igreja, não. Lá em Corinto já acontecia. Mas os filipenses não. Os filipenses, eles eram fiéis. Os filipenses estavam andando na palavra. E aí, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir do verso 1, o texto diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável. Em outras traduções, diz irrepreensível. Uma vida pura e irrepreensível, como filhas de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Olha as recomendações do apóstolo Paulo aos filipenses. São as cartas do apóstolo Paulo que moderam a igreja até hoje. Elas são os balizadores de como Deus quer que a gente viva a vida hoje. O evangelho puro e simples. Mas logo no começo do texto a gente olha lá. Pensem a mesma coisa, andem do mesmo modo. Como é que é isso aqui? Deixa eu ver aqui.
concordando, verso 2, então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Aí você pensa assim, não, Helena, mas aí cada denominação, cada igreja tem um propósito diferente. Mas o final de todo propósito, de toda visão, é qual? Tornar Cristo conhecido entre as nações da terra e glorificar o nome de Deus com a nossa maneira de viver. O resumo é isso: amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resumem todos os outros. Por isso que ele fala, não sejam egoístas, não se ocupem apenas das coisas que são importantes para vocês, mas levem em consideração o que é importante para o outro. Gente, nós estamos vivendo nas nossas comunidades de fé, totalmente alheios à necessidade que às vezes está na sua vizinha, a necessidade que às vezes está no seu bairro, a necessidade às vezes que está aqui, ó, diante de nós aqui, na próxima esquina. A gente finge que não está vendo. Será que essa é a vontade de Deus para nós? Que sejamos alheios à necessidade dos outros? Que não nos posicionemos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho e a nossa vida? O que está acontecendo, gente, é uma grande ironia e um desacordo absoluto entre aquilo que nós falamos e a maneira como vivemos. Por causa disso, o nome de Deus tem sido blasfemado entre as pessoas. Por causa do mau testemunho de quem fala que é crente, mas não é. Crente, gente, até o diabo é. Tiago fala que até os demônios creem e tremem. Não é só sobre crer. É sobre abraçar o novo nascimento. Gente, você sabe de que vocês foram salvas? De que nós somos salvas? Vocês sabem? Ah, Helena, do pecado. Fomos salvos do pecado, mas não é isso não. Fomos salvos de quê, gente? Nós somos salvos da ira de Deus. Nós escapamos da ira de Deus. Porque toda a ira e justiça de Deus recaiu sobre Jesus na cruz. Quando a gente canta, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você não vai saber mesmo não. O Senhor esponjou o pecado de todo mundo. Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas faltas, o escrito de dívida que era contra nós. O próprio Deus providenciou o seu Filho para nos reconciliar com Ele, para que não fôssemos consumidas pela sua ira, porque era isso que nós merecíamos, a ira de Deus. Mas a gente não age como se a gente soubesse disso. Porque se você estava condenado, alguém veio e pagou uma dívida que era sua e morreu no seu lugar, o mínimo que você ia fazer é tentar corresponder à altura. É tentar fazer valer a pena essa segunda chance que você recebeu. Era querer conhecer o que é que esse homem veio fazer. Por que ele assumiu uma culpa que era minha? Que culpa era essa que eu carregava? Nós herdamos o pecado pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão. Mas nós herdamos salvação pelo segundo Adão. Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. Para a gente viver por aí fazendo firula e sendo politicamente correta, e saindo de um congresso, indo para a balada, ou transando com o namorado antes do casamento? Ah, Jesus entende. Eu vou te dizer, a ira de Deus vai se manifestar. Ela vai se manifestar.
A justiça de Deus vai se manifestar. Isso que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O pessoal fala: que palavra dura. Eu estou te acordando para você não ser vítima da ira de Deus. Eu estou te acordando, mulher, para você se posicionar como filha, viver como filha, agir como filha. Se divorciar de tudo que é contra o Senhor, contra o seu ensino. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não, mas eu não me sento não, Helena. Nunca mais fui na casa dos meus parentes que não são crentes. Jesus sentava na mesa dos pecadores, mas você não vai na casa dos seus parentes. Você senta na mesa dos escarnecedores quando você liga a televisão e fica vendo toda a impiedade, toda a porcaria, todo menosprezo aquilo que o Senhor estabeleceu como certo e errado. Porque até aqueles que são filhos das trevas, no fundo, eles sabem o que é certo e o que é errado. E sabe o que eles querem fazer? Destruir o que é certo. Porque o que é certo lembra a eles que eles estão sujos. A sua limpeza lembra ao pecador que ele está sujo. A sua integridade lembra ao desonesto e ao falso, ao hipócrita, que ele é hipócrita. Por que vocês acham que a família é tanto alvo de um grupo específico de pessoas? Porque um prédio reto evidencia que o outro está torto. E ninguém quer saber disso. Mas é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa terra para vivermos, desfrutarmos da nossa filiação, mas também de atrairmos aqueles a quem Deus quer salvar com a nossa maneira de viver. Quando eu era criança, crente era feio, crente era jeca, crente era burro. Era esses os rótulos que os crentes levavam. Aquele povo esquisito. Mas quando um adoecia na casa, é no povo esquisito que eles iam. Aqui, ora pela minha filha. Aqui, eu sei que é assim com Deus. Mas quando você flerta, sabe? Você vem na igreja, aí você está lá no seu trabalho, você escuta tudo quanto é conversa fiada, mas fica na sua. Ri das piadas sujas. Vão na balada junto. Jesus sentou com os pecadores, vou lá também. Que custa, né? Tomar uma cervejinha, um vinhozinho, não tem nada a ver. Essa frase está em neon lá no inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus se assentava nas mesas com pecadores, mas quando ele levantava, os pecadores estavam diferentes. Era ele que influenciava, era ele que atraía, era ele, o amor dele atraía as pessoas ao Pai. E ele falou para a gente fazer a mesma coisa. Ide, portanto, fazei discípulos. Qual que é o meu propósito? Helena, qual que é o meu propósito? O seu propósito é amar ao Senhor acima de todas as coisas e torná-lo conhecido. Através da sua vida, através do seu amor, através da sua maneira de proceder, através da sua integridade, da sua honestidade, de você dar uma palavra e cumprir a palavra, de você marcar um horário e chegar no horário. Nossa, Helena, que exagero. Não é exagero não, gente. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. É pedra pequena que joga a gente no chão. Aqueles crentes picareta. Eu já ouvi empresário falando, é crente, empresário crente, falando, é crente, é evangélico? Não contrata não. Eu não quero evangélico na minha empresa. Como é que é? Como assim, irmão? Como assim, irmão? Você não quer dar oportunidade? Porque todo crente que eu emprego vive de atestado, não cumpre o horário, leva as coisas do escritório para ele, para a casa dele, manda o colega bater o cartão.
Recentemente eu fiz uma pequena cirurgia. E quando eu entrei no bloco cirúrgico, as meninas, Helena Tanuri, umas gracinhas as meninas. Eu sou evangélica da igreja tal. Ai, minha irmã, que bom que você está aqui, nós vamos cuidar de você. Umas fofinhas. Aí eu teve a consulta de retorno. E eu voltei para a consulta de retorno. E a minha oftalmologista falou: Helena, as meninas que trabalham lá no bloco cirúrgico, elas te conhecem, né? Você é famosa, né, Helena? Eu falei: não, famoso é quem eu carrego. Aí ela sorriu e falou assim: eu sei quem você carrega. Mas aqui, me explica uma coisa. Bom, eu não sou evangélica, mas eu creio em Deus, eu temo a Deus. Eu gosto muito de ouvir algumas palavras dos evangélicos. Me explica uma coisa. Como é que uma pessoa que se diz cristã evangélica fofoca uma da outra, não cumprimenta o porteiro do prédio, desfaz do faxineiro? Me explica por quê? Porque eu sei que a doutrina de vocês é essa, né? Amar o próximo, se sacrificar pelo outro, ser prestativo, né? Se derramar. Eu falei: é isso mesmo, você está certa, doutora. E minha cara corando de vergonha. Eu falei: sabe o que é, doutora? Eu vou te explicar. Jesus falou claramente: o joio vai crescer junto com o trigo. E tem um tanto de joio pensando que é trigo. Abraçou a religião, abraçou a sensação gostosa que uma igreja traz. Você está com um problema, você está na luta, aí você vem na igreja, a igreja te acolhe, a igreja te cuida, o pessoal lá na célula, no pequeno grupo, te ampara. Você está com alguma necessidade, está desempregado, o pessoal cuida de você. Ai, que bênção. Aí você vem, tem uma música boa, tem uma galera aqui em cima que canta bonito, tem um tanto de painel de LED, nossa, que lugar bonito, que legal, que legal. Gostoso estar aqui, né? O pessoal bonito, bem vestido, ri para você. Fala: paz do Senhor. É tão bom. Você abraça a religião. Você faz um pacto com o clube social. Mas você não se torna igreja. Porque a igreja não é um lugar que a gente vai para consumir. A igreja é um lugar que a gente vai para participar da mesa do Senhor. A igreja é um lugar onde a igreja se reúne. A igreja não é parede, a igreja não é plataforma, a igreja não é microfone. A igreja é o povo de Deus, que se reúne em um ambiente. E esse povo é uma bênção quando se reúne. Tem uma força que emana dessa unidade. Mas o povo de Deus, quando se espalha, vai espalhando luz, 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 luz para todo lado. Essa é a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses: que vocês sejam movidos pelo mesmo sentimento de Jesus Cristo. Não sejam vaidosos, não sejam orgulhosos. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se você considerar o porteiro uma pessoa importante, você não vai tratar ele mal. Se você considerar o faxineiro uma pessoa necessária, sem a qual você não consegue desempenhar o seu trabalho, você não vai tratar ele mal. O que leva a gente a tratar pessoas mal é a ilusão, o pensamento que a gente é superior em alguma coisa. E a gente não é superior a nada. A graça nivela todo mundo, gente. Não é sua conta no banco, não é seu grau de escolaridade, não é quanto tempo você está na igreja. Isso é nada. E aí você vira uma página, volta uma página lá em Filipenses 1. A partir do verso 9. No início da carta, o apóstolo Paulo fala que está orando pela igreja em Filipe. E ele diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro
irrepreensível e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheias do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Minhas irmãs queridas, quando a gente não consegue, quando a gente fala, né, como eu falei no começo dessa palavra, Helena, mas eu não consigo não. Helena, tem dia que me dá doida, tem dia que eu perco a paciência com os meus filhos, tem dia que eu brigo com as colegas, não, tem dia que o povo me enche a paciência, eu não me seguro. Gente, nós somos falhos, nós somos limitados. Mas quanto mais envolvidos com Jesus, quanto mais próximas a Jesus, quanto mais conhecimento a gente tem, não é só para apreender informação não, gente. Não é só informação não. Quando você quer conhecer uma pessoa, o que você faz? Você sai para comer com ela, chama ela na sua casa, vai na casa dela. E o que vocês fazem? Conversam. A oração é a parte que você fala. A Bíblia é a parte que Deus fala. Aí você fala que ama a Deus, mas você não abre sua Bíblia. Você fala que ama a Deus, mas nunca fez um estudo da Bíblia. Tem gente aqui dentro que está escutando esse versículo pela primeira vez, mas já tem 5 anos de crente. E eu não vim aqui para te acusar não. Eu vim aqui para te mostrar como é que o diabo está te enganando. Ele está fazendo você acreditar que você é trigo, mas você está vivendo como joio. E sabe uma característica do joio? Quando você colhe o joio, você esfrega na mão e sopra, é só palha. O trigo é igualzinho, é muito parecido com o joio. No primeiro momento você não consegue discernir qual que é qual. Mas quando você pega o trigo e você tira a palha e sopra, muitas sementes. Que fruto nós estamos produzindo, queridas irmãs? Porque o fruto não é produzido pelo nosso esforço. O fruto é produzido pela nossa entrega, pela nossa rendição, pela nossa busca. Porque é Ele que vai forjar em nós os frutos de justiça. É Ele que vai nos tornar parecidos com Ele. O Espírito Santo nos foi dado para que Ele formasse o caráter de Jesus em nós. O Espírito Santo não foi nos dado apenas para a gente ter um dom, para a gente cair no poder, para a gente rodopiar, não. Isso também. Mas isso é a menor parte. A parte mais gloriosa é que o Espírito Santo vai fazer de você parecido com Jesus. Olha o que ele fez com o apóstolo Paulo, um assassino, perseguidor da igreja. Mas quando ele caiu na estrada para Damasco, nunca mais ele foi o mesmo homem. E ele sabia que iria padecer para tornar o nome de Jesus conhecido. O próprio Jesus falou isso para ele. E ele recuou? Não. É para sofrer, mestre? Eu vou sofrer. É para pagar, mestre? Eu vou pagar. É para ser açoitado, mestre? Eu vou ser açoitado. É para ser apedrejado e deixado como morto? Eu vou ser apedrejado e deixado como morto, para que o seu nome seja glorificado, para que o evangelho ultrapasse as barreiras do judaísmo, para que chegue até nós, por causa da vida do apóstolo Paulo, da renúncia dele, e dele ter abraçado a fé em Jesus Cristo, e não o zelo religioso assassino, é que eu e você conhecemos o Senhor. O evangelho chegou aos gentios por causa da obra que Jesus fez através da vida do apóstolo Paulo. E essas cartas, embora elas sejam tão antigas, elas são tão atuais. Elas falam de coisas que a gente está vivendo hoje. Quando ele começa a confrontar os efésios, no momento ele fala assim: eu fiquei sabendo que tem aí no meio de vocês, lá na igreja em Corinto, aos Efésios não, em Corinto, aos Coríntios ele escreveu: eu estou sabendo que aí no meio de vocês tem um homem que deitou com a esposa do pai, do próprio pai, e vocês estão tolerando esse homem aí no meio de vocês? Não se assentem com esse tipo de gente. E aí ele fala assim: eu não estou falando daqueles que não conhecem a fé em Jesus Cristo. Eu estou falando daqueles que, se dizendo cristãos, fazem toda espécie de males.
Com esses, vocês não devem nem se assentar à mesa. E esse verso de Hebreus que eu quero ler novamente para vocês, vai nos dizer o que Deus pensa a esse respeito, da nossa vida dupla. Uma pessoa posicionada é uma pessoa que assume o seu lugar. Ela não precisa de bater em ninguém, ela não precisa de brigar com ninguém, ela não precisa de baixaria, ela não precisa de entrar na pilha do nervo da pessoa, do ódio da pessoa. Se você está cheio de Jesus, você está cheio do Espírito Santo, você não vai caminhar na mesma pilha. Você vai no passo do Espírito, com a autoridade do alto, sabedoria do alto, para saber o que falar, quando falar e como falar. Entenderam como nós dependemos de Jesus para tudo? Então por que a gente não se achega? Por que a gente só encontra com Ele no domingo? Edmeia Williams fala uma coisa que eu gosto muito. A gente fala, ora vem, Senhor Jesus. Vem para o grande casamento, as bodas do Cordeiro. Você quer casar com Jesus, mas você não quer namorar com Ele? Você não para ter um momento a sós com Ele no seu quarto, com a sua porta fechada, para dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso que você me ajude nessa área aqui, ó, que eu estou reincidindo, estou falhando tanto aqui. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me quebre nessa área que eu estou dura. Eu preciso que o Senhor me amacie, Senhor. Dependência. Estarmos enxertados na videira. A vida de Jesus passa para a nossa vida. A igreja atual. E quando eu falo igreja, eu estou generalizando, eu não estou falando da noiva. A noiva está se adornando. O vestido dela está cada dia mais lindo. Mais branco. Linho fino. Branquíssimo. A noiva está se adornando. Mas tem muita gente dentro da instituição, totalmente distraído. Totalmente perdido. Só sendo frequentador de culto. E por isso, nós somos tão numerosos. Mas o Brasil é um país extremamente corrupto. E a corrupção não está só no alto poder, não. Quando chega no poder, ganha amplitude, ganha voz, ganha reverberação, aparece mais. Mas aquele empresário falando, leva as canetas para casa, fala com um colega bater o cartão no lugar dele, puxa o gato da net. Isso é corrupção, gente. Paga propina para o guarda liberar da multa. Isso é corrupção. E a gente fala que a gente é crente. Cristão é parecido com Jesus. É aquele que não é perfeito. Eu não sou a Helena que eu quero ser, meninas. Ainda não. Ih, falta, viu? Mas eu me alegro muito quando eu olho para trás. E eu vejo o que o Senhor fez. Eu não sou mais aquela Helena. Aquela morreu. E essa está caminhando para a vida eterna. Até aquele grande dia, onde eu verei face a face. Finalmente eu serei como Ele é, plenamente. Mas até lá, gente, a cada dia que passa, a gente vai se distanciando do nosso eu, das nossas preferências, do nosso egoísmo, do nosso materialismo. Gente, a gente está tão materialista que a bênção para a igreja hoje fala, qual que é a bênção que você quer alcançar, meu irmão? Eles falam assim, uma casa própria, um carro novo, um marido. Só coisa material. Eu não vejo ninguém buscando de Deus para deixar de ser invejoso. Ninguém fazendo jejum para parar de ter pensamentos impuros. Ninguém gemendo diante de Deus, falando, Senhor, me dá uma bênção. Tira a mentira da minha boca. Que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, me faça caminhar na verdade. Me ensine a caminhar na verdade. Jesus deixou claro, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus é um pai abundante. Ele ama cuidar dos seus filhos, prover para os seus filhos. E porque Salomão
pediu sabedoria ao invés de riqueza. Deus deu sabedoria e deu riqueza como não deu para nenhum outro rei. Deus é abundante. O problema não é esse, o problema é que a gente inverteu a ordem. A gente primeiro busca em primeiro lugar as demais coisas. E deixa para trás a sua justiça, a justiça do reino. O nome do Senhor está sendo blasfemado, está sendo zombado, por causa do nosso mau testemunho. Por causa de nós vivermos uma vida dupla. A gente é uma pessoa aqui na igreja e lá no século a gente é outra pessoa. Para de compartimentar a vida. Você é luz onde você estiver. Quando ele estava sentado na mesa com pecadores, Jesus não mudou de personalidade não, ele era Jesus. Quando ele estava ensinando no templo, ele era Jesus. Ele não tinha duas caras. Quem tinha duas caras eram os fariseus. Então eu quero te dizer, minha querida irmã, olha para dentro do seu coraçãozinho, para dentro da sua mente, e deixa o Espírito Santo sondar o seu coração se você está sendo enganada ou submetida pelas suas preferências, pelos seus prazeres. Está fazendo de Deus um meio para ser abençoada. Está invertendo as polaridades. E que em nome de Jesus, isso mude hoje. Que você se renda, se entregue e vai conhecer o Deus a quem você diz que ama. Quando você gosta de uma celebridade, você pesquisa tudo sobre a vida dela. Vai pesquisar tudo sobre Jesus. Chama ele para entrar na sua vida. Chama ele para mudar o seu coração. Chama ele para transformar você quando você está em casa. Porque em casa você é quem você é de verdade. Que você dê frutos. Porque a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa, tornar o nome de Deus conhecido e glorioso. Santificado seja o teu nome. Deus chamou um povo para fazer o nome dele glorioso e conhecido entre as nações da terra, não para ser blasfemado por causa do nosso mau testemunho. Desce do muro, minha linda, porque o muro é território maligno. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Feche os seus olhos. Oh Senhor Todo-Poderoso, nós olhamos para o seu infinito amor e misericórdia, graça que nós não merecemos. Quando o Senhor moeu o seu próprio Filho na cruz para nos reconciliar contigo. E uma vez reconciliadas com o Senhor, queremos viver de um modo digno, Senhor. Um modo que honre o teu nome e que atraia outras pessoas à revelação e ao conhecimento de Deus. Faz de nós, Senhor, filhas posicionadas, irrepreensíveis nessa geração perversa e corrupta. E que muitos perversos e corruptos tenham suas vidas transformadas pelo poder do teu Espírito através de nós. Age em nós, Senhor. Aquece o nosso coração. Queremos voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Aquece o nosso coração. E uma vez entregues, rendidos, dependentes, buscando a tua face, nos assentando à mesa contigo, te conhecendo mais e mais e mais a cada dia, te buscando, te buscando, te buscando, até encontrarmos, cavando, 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 até a água jorrar. Que nós também nos tornemos, Senhor, propagadores desse fogo, dessa água, dessa luz. Que a luz do Senhor em nós quebre a escuridão. Nos ajude, Espírito, a renunciar à nossa carne, à nossa vaidade,
ao nosso egoísmo, à nossa acomodação, à preguiça, à mentira, à hipocrisia, o medo, a ira. Oh Senhor, colocamos no teu altar nossas mazelas e pedimos: transforma-nos de dentro para fora e glorifica o teu nome através das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.